cara de cansado. Tá quase acabando, eu prometo. Seguinte, acho que já está na hora. Vamos começar? Pode ser? Beleza. Tá, então vamos... O objetivo agora é falar de entidades, tá? Acho que todo mundo já trampou direto ou indiretamente com isso, e é uma das novidades assim, do Drupal 7, que já não é nem tão novo mais, só que é uma das coisas mais legais que fizeram. Então, antes disso, deixa eu fazer um merchan pessoal, tá? Sou programador, sou drupaleiro, sou casado com a Manu. E aí, Manu? E aí? E sou corintiano e sou drupaleiro, certo? Nada mais importa. E as redes sociais, etc. Adiciona aí. Beleza. Seguinte. Então, quem aqui sabe o que é uma entidade no Drupal 7? Mais ou menos? Sei, não sei. O Miguel eu sei que sabe. Tá. Então vamos lá, vamos só recapitular rapidinho e não repara nos efeitinhos aí, tá bem feio mesmo. Tá. Então assim, quem aqui já trampou com Drupal 6? Levanta a mão. Aí. Drupal 5? Aí. E Drupal 7? Beleza. Então assim, no Drupal 5 e no 6, tinha um negócio que não existia, que era entidade. Tá? Então, o que rolava no Drupal 6, que é a mais recente? Tem alguns tipos de objetos, assim, por falta de um termo melhor, principais assim, na construção de qualquer site de Drupal. Tá? A gente está falando de nodes, tá? De usuários, comentários e taxonomia. Tá? Esses são os 4 principais. E tem também blocos, mas não entra nessa... Assim, não funcionam da mesma maneira. Tá? Essas 4 coisas funcionam muito parecidamente, muito mesmo. Tá? Então, eles existem, tem uma tabela na base, tem um ID, são carregados, tem uma API para carregar, tem uma API para alterar, tem uma API para ter revisões, e todo esse tipo de coisa. Só que todos eles, assim, cada um tem a sua peculiaridade. Então, o usuário é responsável pela parte da autenticação de usuários, esse tipo de coisa, os comentários atrelados aos nós, e a taxonomia que funciona de um jeito bem peculiar. Só que, assim, quem era rei mesmo no Drupal 6 é o Node. Assim, não tem boi. O Node é a coisa mais poderosa. Por quê? Porque com o CCK, que é um dos módulos mais populares do Drupal 6, você conseguia adicionar campos a mais nele. Tá? Então, assim, o que isso quer dizer? Que você não está preso a nada. Então, começaram a surgir muitos módulos Gambi, para falar um português claro, que tentavam usar nós para superar limitações dos outros objetos do Drupal. Então, deixa eu explicar. Tinha o Content Profile. Então, o que é uma necessidade super comum de um site? Pô, você tem um usuário, você quer botar um nome, quer botar a imagem, quer criar um perfil para ele, alguns campos a mais. E assim, é uma informação arbitrária, não existe um padrão para isso. E o que era um jeito de criar, de adicionar campos a mais? Era o CCK. Então, o pessoal falou, pô, então vamos criar um Node que vai representar um perfil de usuário. Então, fizeram o Content Profile, que ele ligava um Node a cada usuário e você podia adicionar quantos campos você quisesse. Legal. E tinha o Node Comment, que era a mesma coisa. Pô, comentário tem o nome, o assunto, o campo, e você conseguia falar se o assunto era obrigatório ou não. E se você quiser colocar mais um tem, acho que é o URL também. Se você quiser adicionar uma informação a mais, se quiser votar, se quiser fazer qualquer coisa que não fosse o padrão, daí, pô, vamos transformar em Node. Então, fizeram o Node Comment. Então, assim, acabava tendo um monte de Gambi, de taxonomy image, para você tentar dar a flexibilidade que o Node tinha para os outros objetos que não tinham. Tá? Esses são os principais, com certeza tem vários outros. Então, assim, resumindo, o que é uma entidade? Sim, se alguém aqui já teve exposição para qualquer coisa de programação orientada a objeto mesmo, que com certeza tiveram, uma entidade é como se fosse uma superclasse para todos os outros objetos do Drupal. Tá? Então, eles fizeram, que nem esse desenho tosquinho que eu fiz aqui, não sei se dá para ver, mas tem umas setas assim. Então, tem entidade, que é um tipo base, e daí tem o Node, o usuário, o comentário, a taxonomia. Todas aquelas coisas que tinha um monte de coisa parecida. Só que cada um fazia de um jeito. E a gente, invariavelmente, tinha que usar o Node para simular aquilo, para ter a flexibilidade que a gente queria. Agora, no Drupal 7, tudo isso são entidades. Tá? Então,
assim, as entidades têm uma API muito flexível, muito coesa, eles podem ser alterados, podem ser customizados, e o mais importante de tudo é que pode ter fields. Tá? Então, o fields é o CCK no core do Drupal 7. Então, eles viraram cidadãos de primeira classe. Tá? Então, agora, o usuário no Drupal 7 é uma entidade. Então, se você quiser ter um campo nome, sobrenome, botar a imagem, botar qualquer coisa no usuário, você consegue simplesmente adicionar um campo a mais na entidade do usuário. Porra, legal. Se você quiser fazer a mesma coisa com comentário, com taxonomia, uma coisa que muita gente faz é querer botar a imagem em taxonomia, você pode. É uma entidade pode ter fields. Então, assim, a princípio resolve um problema muito grande. E que mais que pode ter uma entidade? Pode ter revisões, tá? Uma coisa que era exclusividade dos nodes. Pode ter view modes diferentes, que são, por exemplo, o teaser, que é a chamada, e tem o full, que é o modo, assim, quando você está vendo, por exemplo, o node, a página dele mesmo. Então, você pode ter diferentes view modes para o resultado da busca. Então, agora de repente, ficou mais fácil de customizar as coisas. Entidades são exportáveis. Pô, bacana. Então, você consegue configurar uma entidade e exportar ela para features agora. Então, assim, com certeza teve alguma palestra de features aqui. É um jeito muito bom de você desenvolver, de você persistir configuração no código. Então, porra, legal. Desculpa, gente. O negócio vai ficar um pouquinho técnico. Então, qualquer dúvida, por favor, para na hora, levanta a mão, vamos trocar ideia mesmo assim, porque eu não quero que todo mundo não entenda alguma coisa, tá? Ou tenha alguma dúvida e não fale. Beleza? Beleza. Então tá. Então, assim, são muitos conceitos, muito abstratos, muita informação. Então, assim, o jeito mais fácil de explicar é de voltar de novo para o Node. Tá? Porque, assim, tem um bundle, tem fields e tem propriedades. Tá? Então, assim, vamos pensar no famoso Node, que todo mundo já sabe criar um tipo de conteúdo, já sabe como funciona. Tá? Então, o tipo da entidade é o Node. Tá? O Node é um tipo de entidade. Cada tipo de conteúdo é um bundle. Tá? Aceite bundle, a gente precisa viver com esse termo horrível. Tá? Então, tá. Então, o tipo de conteúdo é um bundle. E cada bundle pode ter fields. Tá? Então, assim, a gente tem o CCK entrou no core, então a gente pode ter fields, então cada bundle pode ter fields diferentes. Então, você pode ter o tipo de conteúdo página, que só tem o corpo. Você pode ter o tipo de conteúdo artigo, que tem a data de publicação, que tem tags, etc. Você adiciona campos diferentes, isso tudo está no nível do bundle. Então, resumindo, um bundle é como se fosse um pacote. Ele agrupa um tipo de entidade, tá? E campos. Nada mais. Então, o que são as propriedades? As propriedades são campos, eu botei entre aspas, porque são campos especiais no sentido que são uma informação que pertencem àquela instância da entidade, só que eles não usam o field API. Tá? Então, na verdade, um jeito de pensar nisso são fields toscos. Tá? Uma propriedade nada mais é do que... Vocês já olharam na tabela Node? Tem o need, tem o ID do autor, tem o title, tem uma série de informações que estão na tabela do Node. E o resto está naquelas tabelas dos fields relacionados para lá. Todas aquelas informações que estão na própria tabela do Node são as propriedades. Tá? Em uma propriedade, então, por exemplo, se ele está publicado, se ele está promovido, se ele está destacado, assim, na verdade, o autor, a data de criação, data de atualização, todas essas informações são propriedades. Então, assim, a diferença entre uma propriedade e um field é que assim, a propriedade ela é obrigatória. A propriedade faz parte da definição da entidade, você não consegue fazer nada com ela, não consegue customizar, ela simplesmente está lá, e a flexibilidade que você tem está nos fields. Então, assim, as propriedades, a gente pode dizer que é o mínimo necessário para você ter uma instância dessa entidade. São as informações necessárias. Entenderam? Até agora? Tudo certo? Então tá. Então vamos assim, olhar para o core e ver alguns exemplos disso em ação. Tá? Então, para ser uma tabela, mas o fundo ficou ruim, desculpe. Então vamos lá. Então, eu já falei do Node tipo página, Node tipo artigo. As propriedades são as mesmas, são todas aquelas do Node, e tem fields diferentes para cada um. Bacana. Taxonomia. Tá? Então, agora, tem duas entidades. Tem uma entidade que é o vocabulário.
essa entidade só tem um bundle, que também chama vocabulário, e ela não pode ter nenhum field. Beleza. E as propriedades que ela tem é o nome, descrição, idioma e algumas mais. Os termos de taxonomia são outro tipo de entidade. E aí, cada bundle são os vocabulários que você cria. Tá? Então, por padrão, tem aquela tags, que é um bundle, e você pode criar quantos vocabulários novos você quiser, e são os bundles. E para cada vocabulário, você consegue adicionar os campos que você quiser, da maneira como você bem entender para o seu sistema. E as propriedades são a mesma, que é qual vocabulário que ele pertence, o nome e a descrição. E o comentário também. O comentário, na verdade, cada bundle é criado automaticamente e ele corresponde aos tipos de node. Tá? Então, se você tem um tipo de node artigo, você automaticamente, se tem um módulo de comentário habilitado, você tem um bundle que chama artigo, que é para os comentários daquele node, e você consegue adicionar fields só para comentários de determinado node. Tá? Então, essas são as entidades do core. Opa. Então, assim, só para assim, ficou claro o que é um bundle, o que é um tipo de entidade, o que são fields? Alguém tem alguma dúvida? Tá, é o seguinte. É o seguinte, por padrão, assim, você vê o termo de taxonomia, ele não tem fields por padrão, tá? Mas você consegue adicionar quantos você quiser. Por vocabulário não consegue, porque uma prática muito comum no core e no contrib é você usar uma entidade para representar o tipo de outra. Tá? Então, assim, o termo de taxonomia é uma entidade. Tá? É um termo entidade. Você pode ter diferentes bundles, que são os vocabulários. E cada vocabulário, justo esse vocabulário é persistido como uma entidade do tipo vocabulário de taxonomia. Tá? Só que você acaba nunca interagindo com isso diretamente. Não sei se ajudou ou não ajudou. Eu não sei se vai dizer muito, mas não rola um exemplo rápido. Ajude. Não sei se ajuda ou se atrapalha para cá, por exemplo. Tá. Olha, na real, vamos fazer o seguinte. Tem mais um slide que vai falar de bundles, que é o próximo. Mas se você não entender, pô, eu quero que você entenda. Eu falo mais. Então, assim, o que é? Então, assim, o que é um bundle? O bundle, a gente falou que é um tipo de entidade com alguns campos, tá? Então, assim, o que separa várias... Então, assim, a gente tem uma entidade, a gente tem um tipo de entidade, então, de novo, vamos falar o node. Tá? A entidade node tem as propriedades que são aquelas, que é quem é o autor, qual que é o título, qual que foi a data de criação, qual que foi a data de atualização, etc. Tá? E daí você pode criar vários tipos de node, tipos de conteúdo, e pode ter fields customizados, que são, então, esse conjunto, então, o tipo de conteúdo page é um bundle da entidade node. O tipo de conteúdo artigo é um bundle da entidade node. Tá? Então, voltando para a taxonomia, se você criar um vocabulário tags, esse vocabulário tags com seus campos, ou não, que são opcionais, é um bundle da entidade termo de taxonomia. Tá? E qualquer outro vocabulário, categoria X ou qualquer coisa que você quiser criar com taxonomia, vai ser um bundle novo e ele pode ou não ter fields da entidade que é termo de taxonomia. Esses fields, como no CCK do Drupal, são compartilháveis. Então, se uma vez que você criou um field, você pode adicionar ele a qualquer outra entidade, tanto faz o tipo. Tá? Então, você criou aquele field body, que é aquela área de texto livre e tal, você pode colocar em qualquer bundle de qualquer tipo de entidade, tá? que possa receber fields. Tá? E se vocês trampam com features e vocês perceberam na versão 2.x do features, fica muito nítido como que funciona essa configuração, que tem o field, da diferença entre a configuração de um field e a instância dele. Então, assim, você pode ter várias instâncias de uma field em cada tipo de entidade. Então, assim, o vocabulário de taxonomia, ele é um tipo de exceção, porque ele é um tipo de entidade que só possui um bundle e não pode ter fields. Então, ele é usado, literalmente, só para
armazenar o nome dos vocabulários e a descrição deles. Assim, na verdade, é uma entidade que é usada para representar o bundle do termo. Tá? É um pouquinho complexo falando de taxonomia, só que eu vou dar um exemplo de uma entidade customizada e espero que isso fique um pouquinho mais claro. Tá? Então, como eu mencionei antes, comentário é outro tipo um pouquinho atípico, porque você não consegue criar um bundle novo de um comentário. Tá? Ele simplesmente acontece. Então, você criou um tipo de conteúdo novo, habilitou comentários, tem um bundle criado para ele, na hora. Essa nomenclatura, sim, é uma bosta. Tá? Vamos falar um português bem claro, é péssima, tá? E tem um link aí que está sendo refeito no Drupal 8, a gente está falando de tipos e subtipos. Tá? Então, você tem um tipo de entidade e um subtipo, porque bundle não quer dizer nada, tá? Para muita gente. Amontoado. Exatamente, porque ele é um amontoado de fields junto com a entidade. Mas é que também, por exemplo, no Symfony, o bundle, ele chama plugin de bundle. E daí no TextMate também. E daí no core do Drupal 8 está usando o Symfony. Então a gente está falando de um bundle, a gente está falando do bundle do Symfony ou do bundle, assim, ficou embaçado. Então, realmente. Então, assim, fields, qual que é a diferença? Vocês entenderam o que é a diferença entre um field e uma propriedade? Mais ou menos? Não, tá, então acho que vou pular esse slide. Tá, assim, na verdade, acho que uma coisa que vale a pena falar é quando usar um e quando usar outro. Tá? E a realidade é que, assim, uma propriedade é obrigatória. Tá? Uma vez que você cria ela, uma vez que você cria um tipo de entidade e você define uma propriedade para ela, simplesmente é uma informação obrigatória. Só que, assim, você não tem a flexibilidade do Field API. Você não consegue, por exemplo, você quer ter uma propriedade que é uma imagem. Você fala, pô, toda entidade que eu criar vai ter que ter uma imagem, porque sim, porque o cliente pediu, sei lá. Só que aí, como é que você vai fazer para botar esse upload de imagem lá? Quando você está adicionando um field, você, pô, tipo de field image, legal, ele já faz upload sozinho. E na propriedade não tem isso. Você tem que fazer na mão. Você tem que criar o item do formulário na mão, fazer a validação na mão e a persistência dos dados na mão. Então, assim, é muito mais embaçado você trabalhar com propriedades do que com fields. Então, assim, na verdade, ele é realmente para coisas muito simples, tipo qual que foi a data de criação, a data de atualização, está publicado, sim ou não? Beleza, esse tipo de coisa é relativamente trivial fazer com Form API. Então, pô, é uma propriedade, tá? Mas, assim, não existe uma regra clara, mas depende da necessidade de negócio mesmo. Então, pô, até agora, Entity API, bacana, entidades muito louco, resolveu todos os problemas do Drupal 6, mais ou menos. Por quê? Porque a API está incompleta. Tá? Então, assim, no core, dos 4 métodos de CRUD, ele só tem um, que é o Entity Load, tá? Que seria o read, no caso. E aí, como é que a gente faz para criar uma entidade customizada? Como é que faz para salvar uma entidade? Assim, tem API de entidades, elas estão lá no core, você consegue adicionar campos nas que existem, mas e para você criar uma? Sim, infelizmente, não está feito. Tá? E tem um asterisco aqui falando que está incompleto, tem completo, mas assim, não é vagabundagem dos caras não, porque assim, é muito complicado. Tá? E a gente está vendo no próprio Drupal 8, que agora tem REST, tem o Web Service, tudo embutido, só que o REST não está completo. Tá? A especificação, acho que não sei qual método está... está faltando o put. Tá? Então, a operação put, que é padrão do REST, não está no Drupal 8 do Core. Por quê? Porque é mais complicado do que parece. Porque na hora de fazer a especificação, pô, legal, vai ter uma entidade, API de entidade, isso, vai estar lá. Pô, na hora que está fazendo, está atrasando. E o cara que está fazendo está dando um migué. E falam, e aí? Pô, quer saber? Vamos deixar de fora. Deixa para o contrib, porque no Drupal isso é muito bom, tem contrib, segura o BO. Então, surgiu o módulo Entity API. Com certeza, vocês já usaram indiretamente, no mínimo. Então, o que ele faz? Ele cria a função Entity Save, ele adiciona metadados, wrappers de metadados, suporte para revisionamento e um monte de outra coisa. Controllers para tudo, interface administrativa, exportação via features, integração com views, rules, display switch, qualquer coisa que você quiser, o Entity API consegue segurar esse BO
preenchendo a lacuna que ficou no core. Tá? Então, hooks pra caramba, tudo, pre-save, assim, qualquer hook que você precisa ter, tipo load, view, tudo isso está lá. Só que, assim, uma coisa que é o que muita gente queria, acabou ficando de fora, que é essas entidades do core têm uma representação como uma classe mesmo. Tá? Porque, assim, infelizmente, não existe uma classe Node. Tá? Até hoje não existe. No Drupal 8 vai existir, graças a Deus. Só que assim, não existe. Então, assim, o tratamento desse tipo de coisa ainda é um pouquinho, assim, não é tão coeso. Tá? Mas o Entity API vai muito longe para ajudar isso. Olha o efeitinho ridículo. Tá. Entenderam? Sério? Assim, então, assim, a teoria é muito complexa, tem muita nomenclatura, tem muita terminologia, mas, assim, é uma coisa que agrega muito valor para o desenvolvimento. E, assim, vão surgir situações em que vale a pena você criar uma entidade manualmente. Tá? Então, assim, agora, se no Drupal 6 o Node era rei, no Drupal 7 o Node é um mero coadjuvante. Tá? Se você já... Pode falar. A minha dúvida é a seguinte, no desenvolvimento do meu módulo, eu tropecei numa dificuldade que é o created versus date fields de qualquer espécie. Né? Tanto que eu dou sorte por um campo de dados, qualquer que seja vai ser um campo só. Então, outra coisa que eu vi também é a integração do meu módulo, que ele faz uma lista de anos e meses de coisas, né? Principalmente nodes. Eu pensei, pô, posso estender isso para usuários, para comentários, qualquer entidade. Não posso, porque as entidades não têm padrão. Né? Então, a minha dúvida é, se de repente no Drupal 8, bem, nem toda entidade vai justificar ter uma data de criação, mas as que tiverem, se elas vão obedecer um padrão, assim como o nome. O nome sempre tem o created, o title. Tem. Olha, eu gostaria de te dizer que sim, mas, na verdade, assim, eu estou acompanhando o Drupal 8 lá, mas eu não desenvolvo para ele. Mas o que eu posso te dizer é que no Drupal 8 tem, sim, uma classe entidade. E tem uma classe Node, uma classe User, uma classe Comment, Taxonomy Term, que vão estender, tipo OOP mesmo, vão estender da classe Entity. Então, assim, se Entity tiver alguma propriedade, você pode ter certeza que essas classes vão ter. Só que eu não consigo te dizer quais que são. Olha, eu queria dizer que sim, mas provavelmente não. Então, é isso. Então, assim, às vezes a gente vai chegar numa situação que a gente vai querer criar uma entidade na mão. Tá? Assim, às vezes, assim, por exemplo, se vocês já usaram o Drupal Commerce, vocês vão perceber que, assim, tudo que ele faz, olha o carinha do Drupal Commerce colando aí. Você vai ver que ele define um monte de entidade customizada. Tem negócio do... Então, assim, realmente, para vários casos de uso, você vai querer, sim, criar uma entidade. E aí, como é que a gente faz isso? Tá? Então, assim, antes de botar um monte de código aqui que vocês não vão nem conseguir ler, assim, por que a gente vai criar uma entidade? Tá? Assim, pô, é muito modinha falar, pô, vou criar uma entidade customizada, pô, os meus colegas vão achar que eu mando uma bem. Assim, tem o hook esquema, certo? Assim, por muito tempo, assim, no Drupal 6, você precisava fazer qualquer coisa que fugisse um pouquinho do padrão, você mandava um hook esquema, criava as suas tabelinhas lá na base, do jeito que você queria, sem seguir nenhum padrão, e podia trabalhar com isso. Só que, assim, era chato, porque, assim, ainda que você precisa puxar, fazer todas as consultas na mão. A única coisa que você tem é o Drupal Write Record, bacana, você consegue persistir. Só que você não consegue puxar, você não consegue fazer consulta customizada, e, assim, por padrão, não tem integração com nada. Tá? Assim, não é difícil você integrar com views e tal, só que, assim, é uma coisa a mais, é um passo a mais, é um saco. E, assim, qualquer coisa que você quiser fazer, você vai ter que fazer na marra. Então, beleza. Então, você fala, pô, eu preciso, sei lá, vamos falar produto, assim, na falta de um exemplo mais criativo. Você precisa criar um produto na mão e você não quer usar nodes. Tá? Você simplesmente não quer. Então, você vai criar a sua tabelinha lá, vai implementar o hook esquema e tal. E aí, se você quiser ter um hook, cada vez que alguém salva um node, você quer fazer um produto, você quer fazer alguma coisa. Cada vez que alguém carrega um produto, você vai ter que fazer na mão. Então, assim, começa
a ficar pesado. Então, assim, se você quer fazer aparecer na views, você tem que implementar um monte de hook do views. Quer usar rules, vai ter que implementar um monte de hook escrevendo esse dado para o rules. Então, pô, fazer o hook esquema é legal, só que assim, você tem que fazer muita coisa na mão. Não integra com nada, é tenso, tá? Simplesmente nem sempre atende. Então, pô, só que assim, calma, vamos segurar a emoção, porque assim, uma entidade, você criando uma na mão, assim, relativamente, eu coloco assim, depois que você faz a primeira, a segunda, a terceira vez, é básico. Só que assim, é difícil você manter. Se sair alguma atualização, você tem que fazer. Por exemplo, alguns meses atrás, o pessoal fez um patch para ter revisão no Entity API, então agora você tem que ir lá e suportar isso também. Então, assim, muita integração está feita, tá? Só que assim, não é perfeito, você tem que fazer um código na mão e tem um certo overhead, tem um certo peso, porque assim, tem hook para tudo, meu. Tudo que você fizer com a sua entidade, tem algum hook disparando, tem alguma coisa rolando, é pesado. Tá? Então, se você fizesse com esquema, é muito mais rápido. Então, assim, prós e contras. E aí? E lembra aquele que todo mundo fazia no Drupal 6? Vamos criar um node para tudo, meu. Vamos criar um node para ser o comentário, um node para ser o usuário, um node para ser produto, um node para tudo. Porra, é fácil de implementar. Muito fácil, está tudo feito. Você cria um tipo de conteúdo produto, beleza, você tem lá os seus produtos customizados. Tudo integradinho e tal. De novo, tem um certo overhead, mas é prático. Então, assim, só porque você pode, não quer dizer que você deve. Tá? Assim, só porque você pode, sei lá, comer com seus pés, cara, não quer dizer que é uma boa ideia. Você pode, beleza. Mas, assim, tem que pesar as alternativas. Então, assim, realmente depende de cada caso. Você precisa integrar, você precisa mostrar isso numa view, você precisa integrar isso com rules, precisa poder configurar com display switch. Se sim para tudo, pô, talvez seja uma boa ideia você criar uma entidade. Olha, você quer aprender? Legal, faz. Assim, pô, então, assim, não existe uma regra, depende da sua necessidade, depende do escopo do que você está fazendo e do que você vai querer fazer com isso amanhã. Tá? Mas, às vezes, pode ser, sim, uma boa ideia fazer isso com entidades. Então, assim, o que são exemplos de entidades customizadas? Produtos, como estou falando até agora. Por exemplo, resultados, sei lá, você quer fazer um site que vai... Sei lá, quer fazer um fantasy game de futebol, pô, quer fazer tipo um cartola FC para os seus brothers. Se quer armazenar os resultados dos jogos, sei lá, mensagens, quer fazer um sistema de mensagens, já tem. Pagamentos, reservas, assim, algumas dessas, inclusive, existem no Contrib. Sim, a sua imaginação é o limite. Se você precisar, assim, qualquer coisa que você possa jogar numa tabela customizada, ter um esquema customizado, assim, pode valer a pena você criar como entidade. Meu Deus. Tá. Então, vamos lá. Como que a gente cria uma entidade? Em só 5 passos fáceis. Bom, mais ou menos. Primeira coisa que você tem que fazer é criar o esquema. Tá? Você não foge disso. Depois, você tem que, para variar, implementar um hook, que vai retornar um array gigante, cheio de informações, no melhor estilo Drupal. Legal. Você tem que criar algumas classes, formulários e callbacks de menu. Só isso, e você consegue ter a sua entidade. Tá, então vamos lá. Vamos criar, então assim, eu vou ser super original e falar produto de novo, tá? A gente vai criar uma entidade customizada para ilustrar tudo isso que eu estou falando, para mostrar na prática. Tá? Então, assim, antes de mais nada, assim, não se apeguem a cada negócio que eu vou falar agora. O exemplo é meramente demonstrativo, tá? Se você quiser fazer um negócio de produto, é melhor você falar com o Pedro e fazer com o Drupal Commerce, tá? Então, vamos lá. Então, a gente quer ter um produto. O que a gente quer guardar do nosso produto? Sei lá, ele vai ter um ID, imagino, um SKU, autor, imagem, descrição, um preço, e se ele está destacado ou não. Pode ser? Sim? Balança a cabeça. Sim. Legal. Tá. Então, beleza. Então, a gente quer persistir essas informações no nosso produto. Então, tá. Então, dessas informações todas, vamos falar o que vai ser propriedade, o que vai ser field, antes de mais nada. Tá, então, imagem, vai ter que ter nosso do upload lá. Lembra, embaçado, eu não quero fazer isso na mão. Então, vou deixar isso para field. Preço, vou querer usar um campo decimal, não sei o que lá. Vamos deixar para o field API e a descrição também, que daí eu vou ter um campinho lá com WYSIWYG, com editorzinho bonitinho. Então, tá. Então, o que sobrou para ser propriedade? Sobrou o ID
único, o SKU, que é um número, é um código, o autor está destacado ou não. Tá? Então, 4 informações bem simples que eu vou persistir na minha base como propriedades. E daí, eu vou ter vários tipos de produto que vão ser os meus bundles, tá? Ainda. Então, sei lá, eu botei camiseta, mas na verdade pode ser roupa, tá? Livro, DVD, assim, você consegue criar vários tipos diferentes de produto e cada tipo pode ter um campo, pode ter os seus próprios campos. Fala aí. Tu precisa necessariamente ter um tipo de produto para conseguir usar essa entidade de produto que tu criou, senão tu não vai conseguir usar ele. Sim, é obrigatório ter pelo menos um bundle. Tá? Só que, o que acontece? Nesses casos, você cria um próprio bundle que tem o mesmo nome. Tá? Então, a entidade chama produto, você tem um bundle só que chama produto e você não implementa a interface administrativa e não deixa ninguém criar outros. Fala aí. Então, você pode ter produto seria entidade e os tipos de produto seriam os bundles. Então, você poderia, por exemplo, a camisa tem as medidas, o livro tem uma amostra. Exatamente. Essa é a sacada. Então, na sua camisa, você pode botar cor, foto, medida, só que daí no livro você só vai ter número de páginas, sei lá. Participando de um projeto, a pessoa quer botar um reunião de campos, sendo que, agora a gente vai publicar isso, esses campos ficam em branco, vai publicar aquilo. Exatamente. Isso é muito comum. Então, tá. Então, assim, legal. Funciona. Vamos fazer isso, então. Então, vamos implementar o nosso esquema. Tá? Não sei se está legível ou não. Não, imaginei que... Oi? Manda ver, Miguelito. Boa ideia. Sim? Não? Talvez? Beleza. Então tá, assim, na verdade, não tentem decorar tudo agora, tá? Vocês não vão conseguir e isso vai estar disponível, tá? Quando publicarem o link das palestras no site, vai estar isso lá junto com a entidade, todo o código vai estar lá. Então, assim, não se apega ao código, é mais o conceito. Mas isso é um hook esquema padrão. Tá? Então, a gente tem aqui o tipo do produto e as chaves dele. Então, ID primária, que é o serial, o nome, o rótulo, a descrição. Assim, na verdade, aquilo que eu falei no começo. Às vezes, você vai criar uma entidade para representar o tipo. Tá? Então, assim, nesse caso, tem uma fórmula pronta. Tem certos campos, até indiquei no comentário, que você simplesmente copia e cola, tá? Que é para funcionar a integração com features. Tá? Então, se você quiser ter um tipo de conteúdo exportável, ele tem que ter esse campo weight, o campo data, o campo status e o módulo que definiu. Tá? Esse é o tipo do produto, na base. Daí, a gente tem o produto. Tá? Então, ele tem chamei de PID, é o ID. Tá? É o ID do produto. A outra coisa, então tá, tem o nome, campo title, está bem parecido com o Node, e o type, tá? Que vai falar qual tipo que é o produto. De qual bundle que ele pertence, certo? E aqui no comentário você vê que nessa tabela produto type ficam os tipos e aqui a gente vai fazer uma referência para lá. Qual que é o autor, qual que é o SKU do produto. E eram esses os campos que a gente queria ter como propriedade. Tá? Enfim, isso é um hook esquema padrão. Tá? A gente define um hook esquema para o nosso produto, outro para o tipo do produto, e tem alguns campos que a gente tem que colocar lá para funcionar com features. Beleza. Então, a gente tem o nosso esquema. Tá? Se vocês não conseguirem ler, vocês vão ter que confiar. Agora, a gente tem que implementar o hook entity_info. Tá? Como todo hook do Drupal, a gente vai retornar um array gigante. Tá? E, de novo, vocês não vão conseguir ler, mas eu vou dar um zoom só para... Então, é muito simples. A gente vai retornar um array. Então, são duas entidades. Tá? Uma é o tipo do produto e outra é a própria entidade produto. Certo? Então, assim, as informações são, assim, a maioria é bem simples. Label. Qual que é o nome? Produto type. Tá, assim, tá bem inglesado, mas, enfim.
o label de plural, então, produto types. Agora, essa aqui é importante. Qual que é a classe de entidade? Então, a classe é produto type. Então, essa vai ser a classe que vai representar uma entidade do tipo de produto. Tá? Do meu bundle, ele vai ter uma classe para ele. E qual que é a classe do controller? Está aqui, produto type controller. Tá? Se você não entendeu nada do controller, eu já vou explicar em um segundinho. E qual que é a tabela base? Produto type. Isso aqui tem que mapear para aquele esquema que a gente criou. Daí a gente fala fieldable. Meu, que a gente quer botar fields, assim, o padrão, a gente não coloca fields no tipo. Tá? A gente coloca os fields na própria entidade e o tipo é exportável. Isso é um pattern, assim, é um design pattern, pode-se dizer, bem comum para trabalhar com entidades. E quais são as chaves? Assim, isso mapeando exatamente. Assim, o Entity API ele requer... ele precisa saber algumas coisas. Ele precisa saber qual que é o ID. Do que você está chamando o seu ID? Nesse caso, eu estou chamando de ID também. Tá? Qual que é o nome? Chama nome e como que chama o campo label na base? Nesse caso, chama label também. Legal. Algumas outras coisas aqui. Daí vem o nosso produto. Tá? E aqui, só para mostrar as chaves da entidade, por exemplo, o ID a gente criou um que chama PID. Tá? E o label a gente criou um campo title lá no esquema. E a gente define assim, qual que é o callback para definir a URL dele, qual que é o callback de acesso, o callback para pegar o nome dele, controller de metadados e controller de views. Tá? Então, assim, falei bastante de controller. Então, o que é o controller? Tá? Porque, obviamente, esse negócio usa isso. Então, assim, é tipo MVC, tá? Só que não é. Assim, a entidade, assim, na verdade, é bem parecido, tá? Porque a entidade, vocês já viram que ela requer uma classe, tá? Então, ela tem uma classe que representa a entidade. É um modelo, tá? Onde vai ter os atributos com todos os campos e alguns métodos. Daí, a gente tem os controllers, e, de fato, o Entity API usa muito isso dos controllers para você fazer operações sobre um controller, sobre uma entidade. Tá? Então, se você quiser salvar a entidade e carregar qualquer coisa, você fala com o controller da entidade. Então, o meu produto vai ter um produto controller. Então, se eu quiser carregar o produto com ID1, eu vou chegar no produto controller, vou instanciar ele e eu vou chamar o método load, ou o que quer que seja, passando esse parâmetro para retornar ele. Então, todas as operações de entidade passam pelos controllers. E ele tem algumas coisas bônus assim que você pode fazer, mas não é obrigatório, que é o controller de metadados e o controller de views. Tá? Então, por padrão, ele vai integrar com views para você. Se você criar uma entidade usando o Entity API, se você for criar uma view, você vai conseguir criar uma view sobre o seu tipo de entidade e filtrar sobre todos os seus campos, fields, óbvio, pelo field API, mas pelas suas propriedades também. Tá? Se você quiser estender isso, customizar de qualquer forma, você vai implementar um controller de views e descrever um pouquinho mais a sua entidade. Ou se você quiser integrar com mais coisas, tipo rules, tipo display switch, você vai implementar um controller de metadados. Tá? Tenho quase certeza que tem um slide para isso. Aqui, ó. Então, assim, o que são metadados? Metadados são informações que descrevem alguma coisa, sei lá, não defini bem. Mas, assim, são informações a mais para alguma coisa. Então, assim, no caso da sua entidade, a gente definiu um monte de campo na tabela, certo? Fala aí. Informações sobre as informações. Boa. Isso aí, informações sobre as informações. Assim, na verdade, no Entity API, a gente usa metadados para descrever as nossas propriedades, resumindo, tá? Porque a gente criou um monte de campo na base. A gente criou o campo título, a gente criou o campo UID, que é o autor do produto, e tem o campo SKU também. Legal. E aí? O que a gente vai fazer com esses campos? O campo SKU é um campo numérico. Tá? O campo do autor também é um número. Então, como que eu sei que isso é o ID do usuário e como que eu vou usar isso na prática? Então, você consegue definir os metadados, você consegue descrever esse campo. Então, deixa eu entrar aqui. Então, no caso da propriedade UID, que é a mais importante, eu chego nessa propriedade e falo, ó, esse UID, qual que é o type dele? É user. Tá? Ai, caramba. Não devia ter clicado.
Olha, não é que voltou quase no mesmo lugar? Beleza. Qual que é o callback para setar ele? Então, esse é o padrão. Qual que é a permissão? Olha, administra o produto. Isso aqui não é padrão. É obrigatório? É. E qual que é o campo dele no esquema? Certo? Então, assim, para cada campo que você criar no seu esquema, você consegue descrever ele através de metadados e você faz, por exemplo, então agora eu falei que o type dele é user. Se eu chegar numa view e botar um filtro nesse campo, ele vai funcionar exatamente da mesma maneira que qualquer filtro de usuário. Então, se você expor esse filtro, começar a digitar, ele vai autocompletar o nome de usuário. Só porque eu descrevi nos metadados falando o que é. Então, isso você vai usar. Também tem, por exemplo, tem propriedades que são uma lista. Tá? Então, às vezes, a sua propriedade é status e você quer ter habilitado, desativado e sei lá, no limbo, intermediário. Tá? Nesse caso, o que você faz? Você define um callback que retorna uma lista falando só pode ser uma dessas três coisas. Então, assim, você consegue descrever em muito mais detalhes a sua entidade, ou as propriedades da sua entidade através de metadado. Beleza. Então tá. Aliás, eu nem mostrei a classe da entidade, né? É muito simples. Classe produto, extends entity, certo? Orientação a objetos, bacana. Tem um atributo para cada propriedade, o PID aqui, o title, o type. E no construtor, eu simplesmente pego os campos passados no array, jogo nas propriedades e chamo o parent construct, certo? É orientação a objeto, muito simples. Daí você pode definir alguns callbacks, como assim, como você vai ter a URL. Então, se você definir um método URL, você consegue retornar o padrão de URL da sua entidade. E por aí vai. Tem a mesma coisa para label, etc. Então, a gente criou alguma... De novo, não se apeguem ao código. O código está tudo lá. É muito maçante. Não dá para mostrar exatamente todo o código aqui. Vocês vão ter que confiar. Então, beleza. Então, assim, o que falta? Assim, ainda falta um pouquinho. A gente precisa criar os formulários na mão. Tá? Então, lembra aquelas propriedades? Eu falei que era tudo na mar. Então, a gente acabou de fazer metadados para eles. Legal. Só que agora a gente tem que fazer o formulário de edição. Sério, cara. Você precisa fazer um form com todas aquelas propriedades. Você tem que criar usando o Form API. Tá? Validação também. E tal. A boa notícia é que tudo que você adicionar pelo Field API é muito fácil, uma linha de código, e ele já aparece no seu formulário. Tá? Então, aqui, de novo, tem todos os formulários. Isso é Form API mesmo, falando, ó, label aqui, qual que é o nome, etc. Tá? Não vou entrar nos méritos disso. E alguns callbacks de menu. Tá? O Entity API ele faz muita coisa para você, mas tem coisas que ele não faz, que é, por exemplo, aquela URL node add, pô, quero ter produto add para adicionar o produto, mas isso não existe. Então, você tem que definir isso no hook menu e você tem que fazer ele retornar o formulário que eu acabei de falar agora há pouco. E permissões também. É legal você definir algumas permissões. Um pattern muito comum é você iterar sobre os tipos dessa entidade e ter permissões por tipo. Então, o usuário pode fazer uma coisa com um tipo, mas não com outro, etc. Tá? E aí, beleza. Então tá. Então, vocês aprenderam a criar entidade, mais ou menos. Então, vamos ver na prática, tá? Eu fiz uma entidadezinha de produto, tá? E aí vai estar disponível junto com os materiais, tá? Mas, por enquanto, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui tem uma sandboxzinha de Drupal, tá? E deixa eu abrir aqui para ver o código. PHP Storm é muito bom. Aqui. Ei, caramba. Então, beleza. Então, aqui tem o módulo produto. Tá? Então, todo aquele código que eu falei, está tudo aqui, organizadinho, bonitinho e tal. E tem um módulo criado, que é o módulo produto.
Então, vamos habilitar ele aqui. Beleza? Então, o módulo de exemplo de entidades, ele requer só um Entity API. Então, beleza, vamos habilitar esse negócio. Então, beleza. A gente volta aqui para a nossa home. Uma coisa, mudou bem sutil que tem o link criar produto aqui. Mas beleza, antes disso, vamos olhar aqui no menu de estrutura. E agora tem produto types. Ó, bacana. Então tá. Então a gente entra aqui e não tem nenhum tipo de produto. Mas tem uma tela bem parecida com aquela do tipo de node. Então tá, vamos criar um tipo de produto. Manda aí alguém. Camisa? Beleza, camisa. Descrição, é isso. Beleza. Então tá. Está salvo um tipo de produto chamado camisa. Vamos adicionar outro que é, sei lá, livro. Pode ser. Então, a tela que você tem aqui é bem parecida com o do Nodes ou qualquer outro negócio que define entidades customizadas. Tá? Então você consegue editar seu tipo de entidade, você consegue gerenciar os campos dela, consegue adicionar um campo. Vamos adicionar de imagem, foto. Então, você pode criar um field, você pode usar um field existente. Você adiciona fields da mesma maneira que você adicionaria qualquer outra coisa no Drupal. Tá? Então, está aqui o field funcionando, você consegue gerenciar a exibição. Mesma coisa que qualquer outro node. Você entra aqui no de livro, obviamente não tem nenhum campo. Tá? Então, aí você tem os seus produtos, pode criar quantos tipos você quiser e adicionar quantos campos você quiser em cada um. Bacana. Então, vamos adicionar um produto. Então, legal. Aqui a gente tinha visto que tinha o link criar produto. Né? Então, vamos criar... Então, aparece aquela tela, esse tem descrição, aparece aqui. Vamos criar uma camisa. Então, ó, aí já aparece formulário. Esse formulário é aquele que a gente teve que fazer na mão. Tá? Então, isso simplesmente, por mais avançado e bacana que seja a Entity API, não tem boi. Você tem que criar o formulário das suas propriedades na mão. Então, tá, vamos colocar a camisa do Drupal. Né? Legal. SKU é um campo X. E aí, se liga, já apareceu o campo de foto que a gente criou. Já integradinho automaticamente com o negócio de upload. Deixa eu aqui nas fotos, vou botar uma foto qualquer. Upload, legal. Então, está salvo o nosso produto. E aqui já estamos nele aqui. Ó. Então, no URL, /produto, /1, certo? /tipo de entidade, /id. Aqui tem os campos, falando autor, admin, e como eu descrevi nos metadados, que ele é a referência ao usuário, que por padrão ele já linka para o usuário. Bacana. SKU e a foto. E simplesmente não tem mais informações. Se você quiser alterar isso, você simplesmente entra aqui, entra no gerencia exibição, e aí? Como é que faz para arrancar o ID do usuário, ou SKU? Não está aí. Então, o que você tem que fazer? Você tem que meter a mão no código e colocar esses campos aí. Então, assim, ele te chega 90% do caminho lá, só que você ainda tem que fazer algumas coisas na mão. Só que, por exemplo, aqui você consegue fazer o que você quiser com o campo de foto. E vai alterar a exibição lá. Tinha pergunta? Ele é definido na classe dele, tá? Então, deixa eu ver. É que está muito ruim aqui. Sim, ele funciona automaticamente. Sim. Aliás, boa pergunta, na verdade. Deveria funcionar, mas eu não sei. Acho que eu tenho o pet alto aqui. Vamos ver. Aliás, não está nem habilitado aqui. Fica para o mistério essa daqui. Eu acredito que sim, que não é difícil, mas de qualquer forma, como você mesmo está criando a entidade, você tem o controle sobre isso aqui. Então, ó, tem a função na sua classe default URI. Você retorna o pet, você fala produto /o ID. Então, você mesmo define o tipo de URL, o padrão de URL que você quiser. Tá, então, como é que eu faço para ter uma listagem dos meus produtos? Está com o link de criar produto aqui, bacaninha, só que cadê eles? Outra coisa que não acontece automaticamente com a Entity API.
mas eu falei que ele integra com views, certo? E eu não estava mentindo. Então, vamos criar uma view. Tá? E aqui eu vou mostrar produtos. Bacana. De que tipo? Todos. Legal. Então, vamos criar uma página e vamos botar um URL aqui. Admin, content, produto. Vamos seguir. Não é necessário, pode colocar qualquer URL, mas vamos fazer um URL no padrão do Drupal, certo? Tabela, vou mostrar 50 coisas, link de menu, vou botar aqui no Management, produtos. Legal. Então, aí, ó, aqui já aparece o ID aqui. Então, vou fazer uma pequena alteração só. No menu, vou deixar como uma abinha. E, ó, permissão, como eu defini aqui no meu módulo, produto.module, eu defini algumas permissões. Aqui, ó. Então, permissão de administrar produtos. Então, você simplesmente, eu vou escolher essa permissão aqui para view, produto administrar produtos. Legal. E nos campos, eu vou adicionar alguma coisa um pouquinho melhor do que o ID. Então, eu vou botar o label, botar o SKU. Na verdade, olha, eu queria até um grupo aqui, com todos os campos disponíveis. Foto, legal. Cadê o SKU? O SKU. Todas essas propriedades, elas aparecem automaticamente aqui, graças aos metadados que a gente descreveu. Tá? Senão, ele não apareceria. Assim, pode até aparecer, mas se você for usar no filtro, por exemplo, você não vai ter o widget certo de filtro. Para filtro exposto, por exemplo. Tá? Vamos adicionar isso aqui. E aí, por exemplo, se você quiser fazer uma coisa mais legal, aqui no Node tem um negócio de operations. Então, nesse caso, eu estendi o controller da views e criei um operations para o meu também. Então, bacana. Então, tá tudo aqui. Essa foto ficou meio ruim. Vamos usar um preset, né? Beleza. Então, tá. Então, vamos salvar isso. Agora, se a gente entra aqui no Content, tem uma abinha Produtos, e a gente consegue ter uma gestão de produtos. E assim, demorou o quê? 2 minutinhos, que está integrado com Views. Tá? Se você quiser fazer uma rules, ou evento, qualquer coisa, qualquer integração, se eu tivesse o display switch aqui, você conseguia customizar completamente o display dele. Então, assim, é óbvio que se você quiser fazer um produto, não use esse código, pelo amor de Deus. Tá? Use o Drupal Commerce. Tá? Mas assim, é um exemplo de como é simples você criar uma entidade X, definir tipos, permitir adicionar fields e, de repente, você consegue representar qualquer tipo de dado que você quiser que atenda o seu caso de uso no Drupal. Tá? Então, não precisa mais brigar e fazer aquelas Gamb e usar Node para tudo e tal. Assim, na verdade, ficou bem simples. Tá? Então, acho que tem um... Então, é isso. Sim, na prática, você tem que customizar algumas coisas. Você viu que as propriedades não aparecem no Manage Display lá. Enfim, tem gente que não gosta de usar views, que queria aquela listagem na mão. Eu não entendo pessoalmente. O código todo estará no GitHub, tá? Não está. E é isso. O único outro slide que eu tinha... Aliás, tem um de links legais. Seguinte. Então tá, agora que eu fiquei 1 hora aqui falando como que faz uma entidade na mão, tem um módulo chamado ECK, tá? Que é o Entity Construction Kit, que é tipo CCK para entidade. Tá? Então tem um módulo que você pode chegar e clicar e criar entidades e bundles e tal. Você obviamente não tem o mesmo controle, mas é uma ideia legal, então tá lá. Tem o módulo Entities também, que é um módulo legal, que o que ele faz é tipo um bootstrap para entidade. Tá? Então, ele simplesmente cria uma entidade chamada model e model type. Você pode entrar lá, dar um find and replace e trocar model por produto, por exemplo. Não foi o que eu fiz aqui, mas você poderia fazer isso e ter a sua entidade na mão também. Só que ele faz um monte de coisa a mais que assim, pode confundir. E saiu uma série no Drupalize Me, semana passada, sobre como trampar com a entidade. Tá? Então, o cidadão que ganhou a assinatura aí pode assistir e aprender, e com certeza eles ensinam muito melhor do que eu. E se você tiver alguma dúvida, tem
É, tem o link da documentação aí. Certo? Então, vai lá, vai criar entidades, meu. Beleza? Alguma dúvida, perguntas? Não entenderam nada? Querem o seu tempo de volta? Cheguei meio atrasado aqui na palestra, queria saber como é que instala o seu banco de dados. Ele coloca tudo numa tabela só ou para cada tipo de entidade? Tá. Você define o hook esquema. Tá? Então, se você já criou algum esquema, na mão é exatamente a mesma coisa. Você define uma tabela para a sua entidade propriamente dita, e você precisa criar um campo para cada propriedade dela, e você define uma outra tabela para o tipo de entidade. Tá? E nessa daqui, na verdade, você não faz muito... assim, tem uma fórmula meio que de campos que você precisa criar, porque aí você consegue exportar via features. Então, aliás, está com features aqui? Ó, rapidinho, você chega no features, vai criar uma feature. Nos componentes, aparece tipos de produto. Então, você consegue exportar a definição dos seus tipos de produto via features. Tá? Então, assim, tudo isso... então, sim, respondendo a sua pergunta, você consegue, é só você definir um hook esquema e criar os seus campos lá. Justamente para evitar aquilo que a entidade se propõe, que é não colocar tudo na tabela node, né? Exatamente. Exatamente. Então, cada entidade vai ter duas tabelas, uma para o tipo e outra para a entidade. Para fazer feature views e entender que o user é um usuário mesmo, a única coisa que tem que fazer é, no metadata, dizer isso daqui é uma referência a este tipo. Exatamente. Então, eu poderia pegar e apontar isso para um tipo de nodo ou alguma coisa assim? Sim e não. Tá? O user é um caso bem específico, porque, por exemplo, já existe até autocomplete para user. Então, no próprio Form API, você pode mandar um autocomplete no campo de user. Então, o user é um campo bem específico. Para os outros tipos, você teria que definir o seu getter e o seu setter. Tá? Então, cadê? O metadados, aqui, metadado controller. Então, simplesmente, ó, aliás, talvez não, posso estar mentindo para vocês. Aqui, ó, no type, ele tem uma chave que fala type, e aqui você fala o tipo de entidade que isso representa. Tá? Então, aqui, o campo type do seu produto, tá? Então, que é o tipo camiseta, é uma referência para um tipo de produto. Tá? Então, nesse caso, ele funciona, mas eu não sei te garantir, se você botar tipo, para um Node, se ele automaticamente vai ter autocomplete essas coisas. Tá? Talvez você tenha que complementar alguma coisa na mão. E se eu quisesse, ficando com o user, que a gente sabe que funciona, mas que ele fizesse um autocomplete e só para um certo determinado tipo de usuário, sei lá, não é para aparecer um administrador ali, entendeu? Tá. Aí você ia ter que fazer na mão. Não ia ter boi. Você ia ter que definir o... Seria esse setter callback aí? Sim. Esse setter callback, então, esse aqui fala, ó, property verbatim set, esse aqui é o básico, tá? Esse aqui é o padrão deles. Você consegue definir o seu próprio callback para setar. Só que isso, na verdade, isso não é para autocomplete, isso é para a persistência dos dados, tá? Então, por exemplo, assim, isso é mais usado por um getter callback, que é no caso de você ter uma propriedade que só pode ter certos tipos, que naquele que eu falei, do status habilitado, desabilitado e mais ou menos. Então, nesse caso, você retornaria uma lista falando só pode esses três aqui. Tá? No setter callback, você meio que fala como salvar, porque às vezes no formulário vai vir o nome de usuário. E você quer converter para o ID e armazenar só o ID na tabela. Entendeu? É mais para isso. Exato. Isso. Mais alguma pergunta? Vamos embora? Beleza. Valeu, gente. Espero que vocês tenham curtido.